Agora, campeonato cearense, mesmo com o time completamente alternativo aí, o Ceará goleou o Floresta 4-0, 7-0 no agregado e o manjadinho cada vez mais manjadinho, hein, Léo Fontinelli? Mais uma vez, clássico rei na final e hoje mostra que esse Ceará tem elenco, essa goleada mostra que tem boas opções tanto no time titular como também no banco de reservas. Boa noite. Boa noite, Fábio. O manjadinho, cada vez mais manjadinho, como sempre. Mas tanto essa vitória, e não só a vitória especificamente, mas eu acho que as peças que entraram hoje, na grande maioria, e a gente sempre bate nessa tecla de, obviamente, o nível do adversário precisa ser considerado na hora de fazer essa avaliação, mas as peças que entraram hoje também tiveram um bom rendimento. Mostra que o Ceará tem boas opções e opções que, ao meu ver, encaixam muito com o que o Moza pensa para estilo de jogo, para construção de ideia tática mesmo. Mas, ao mesmo tempo, também escancara que a gente já falava muito nas últimas análises de jogos do Ceará, que preocupava muito a zaga, né? A zaga era formada sempre pelo Éder e pelo Pedro Jumai, e a torcida sentia muita falta de uma zaga mais encorpada, né? Contratou ali o Júlio César e o Ronald, né? Dois jogadores vindo a título de aposta, e faltava um jogador com mais experiência, mais casca, e foi esse jogador que foi o último a chegar, no caso, o Luizão, né? O Luiz Otávio, de Bahia, Mirassol, que aqui adotou o nome de Luizão por existir o outro Luiz Otávio, né? Mais antigo. E já dando spoiler, assim, uma peça não apenas pelo gol, mas foi muito bem na partida. Então, em termos de zaga, tranquiliza um pouco. Em termos de crescimento do Mateuzinho, Mel, que também jogador da base, entrando mais uma vez muito bem, pedindo passagem. O João Gabriel também, volante da base, sobre o qual se coloca muita expectativa, apesar de não ser um jogador de ataque, então não gera. Geralmente, o jogador de ataque ele gera mais aquela simpatia do torcedor, aquele frisson. O João Gabriel não é mais discreto, mas é um jogador que sempre parece muito pronto quando joga. Mateuzinho evoluindo, o Melk entrando, o Juan Alano hoje um pouco mais discreto, mas apanhou muito também no jogo. Então, um jogo interessante, mostra que o Ceará tem boas peças dentro do recorte de limitação financeira, mas ao mesmo tempo escancara as suas necessidades, que em especial nas laterais, que estão tão bem evidentes desde o começo, e continua sendo motivo de inquietação da torcida. Muito bem, um jogo que o Ceará abre o placar com 5 minutos e aí tudo vira treino, né, Léo? O Floresta também sem muito poder de reação, o agregado ficando 4-0. Enfim, conta um pouco da história do jogo, desses 4 gols. E esse resultado é até surpreendente, né? Assim, pelo menos surpreendeu um pouco. Tudo bem que o Floresta dá uma largada, né? Toma ali começa tomando 1-0 muito cedo. Você já perdeu 3-0 o jogo de ida, você já não tem muito ímpeto. Mas, na sua visão, foi mais mérito do Ceará, né, esse resultado, ou mais o Floresta ali que larga o jogo por já não ter nenhuma chance de reverter o resultado? Fábio, eu vi um Floresta muito mais mudando a sua característica de jogo em relação aos jogos anteriores contra o Ceará, né? A gente destacou nos jogos anteriores assim, um Floresta muito fechado, com pouca produção ofensiva. E hoje, desde o primeiro minuto de jogo, a gente viu um Floresta marcando alto, já na saída de bola do Ceará. O Richard costuma sair muito tocando o pé a pé ali com os zagueiros, né? Um cara do chutão, assim, é um goleiro que costuma jogar muito com a bola nos pés na hora de sair jogando. E o Floresta já começava no tiro de meta, já pressionando ali, espetando dois jogadores, às vezes o Bismarck e o Mateuzinho, sempre ali na saída de bola do Ceará. E, logicamente, porque precisava do resultado. Tanto que, ao fim do primeiro tempo, o Floresta tinha cinco chutes a gol e o contra 3 do Ceará, né? Assim, chutou muito mais, né? A gente destacava em partidas anteriores um Floresta que dificultava muito o jogo do Ceará por conturbar ali a defesa, jogando com muitos jogadores ali na frente da área, mas ao mesmo tempo tinha uma produção ofensiva muito nula, né? O que
chamava o Ceará para o seu campo, e apesar de o Ceará bater e voltar naquele paredão ali, acabava chutando muito e as condições iam aparecendo, né? Dentro das qualidades individuais do Ceará. Hoje, o gol muito cedo, obviamente, abre o caminho para o Ceará, mas também acredito isso, a forma do Floresta jogar diferente, né? O Floresta, mesmo após o gol, continuou indo para cima. Antes do gol, teve algumas oportunidades de arremate de longa distância, o próprio pênalti desperdiçado, né? Pelo Floresta. Dão sinais que o Floresta teve muito mais chance de jogar, né? Assim, mas o Ceará foi efetivo nas oportunidades que teve. E já no começo do jogo, até recapitulando um pouco realmente do ponto inicial, mas foi um jogo que muito cedo, com o gol do Ceará, né? O desenho do jogo da classificação, que já estava muito definido, ficou muito aberto ali para inclusive, para o Moser fazer testes, né? E um cruzamento ali do Alex Silva, né? Um lateral bem limitado, bem questionado, mas faz um cruzamento ali, aquele cruzamento que faz aquele arco assim, abrindo, né? E acha o Mateuzinho ali no segundo pau e que finaliza bem, marca o seu gol, né? Diferente daquele gol que o Vina tirou, né? Hoje realmente ele pôde fazer o seu gol, mas a dinâmica do jogo continua a mesma, né? Já na sequência do lance, o Floresta pressionava a saída de bola, o Richard tentava sair, mas o Ceará continuava tendo muitas dificuldades. O Juan Alano ali no meio, e é o primeiro jogo onde o Juan Alano atua sem a presença do Vina, né? E a gente apontava sempre esse entendimento que eles tinham, dois jogadores muito inteligentes, de fazer essa permuta de posição, né? Às vezes um era falso 9, às vezes o outro recuava um pouco mais para o meio campo, e eles ficavam permutando essa posição, às vezes um caindo mais pelo lado e cedendo espaço para o outro. Então ele sozinho, o Alano, ele ficou meio que ali que isolado na construção das jogadas, especialmente porque o meio campo hoje formou com Lucas Lima e Richardson, né? São dois jogadores com menos capacidade de construção ofensiva. Ao mesmo tempo, nessa questão de construção ofensiva, o Fernando, um lateral também, assim como o Alex Silva, bem questionado, bem criticado, acha ali dois passes muito interessantes no começo do jogo, sinalizava que poderia ser uma partida onde o Fernando ganharia confiança, um resultado de um jogo já resolvido no primeiro jogo, praticamente. Um time mesclado, onde o adversário já vinha fragilizado, se imaginava que o Fernando pudesse ganhar confiança com esses dois passes, mas logo depois começa a errar tudo, né? Assim, e realmente prejudicar e travar o jogo do Ceará. Então o Ceará vai para o lance, o Belso Alex Silva que faz o cruzamento muito bom para o gol do Mateuzinho, coloca ali a mão na bola, sobe com a mão de forma bem estabanada ali, pênalti claríssimo para o Floresta, muito bem marcado pelo Léo Simão, que o Mateuzinho bate, o Bismarck bate pelo Floresta, um jogador bem experiente, bate e isola a bola, né? A bola bastante alta. O Richard, que é um notório pegador de pênaltis, mas dessa vez não precisou fazer. Conta com o bom goleiro, até o pegador de pênaltis ele conta com a sorte, né? Assim, o batedor às vezes isola a bola e nisso o Ceará segue com seu primeiro, com seu 1-0 bem estabelecido. O Ceará segue, acho que o ritmo do jogo não muda tanto. E no segundo tempo, o Moza aproveita para fazer algumas mudanças dentro dessa construção. Falando desde da mudança da escalação, né, a forma como o Moza usou para dar sequência a alguns jogadores, né? Ele tira o Pedro Henrique, volta a testar o Melk, jogando ali aberto pela ponta. O Melk, jogador de 19 anos, oriundo da base do Ceará, a gente sempre destaca esse ponto, né? A base do Ceará que revela muitos zagueiros, né? Mas desde Arthur Cabral não revela um jogador que parece tão pronto, né? Quando estreia no profissional. E o Melk é aquele cara que joga pela ponta ali, joga pela direita de perna trocada, né? E é uma característica que o Mozart queria que o Ceará buscasse no mercado, mas achou ali no Melk a peça exatamente com a característica que ele queria, né? Um jogador que joga com a perna trocada, fazendo aquela diagonal e com a boa bola parada e com um chute de média e longa distância de muita qualidade, né? O Melk ou faz gol, ou leva muito perigo, ou faz o goleiro fazer uma excelente defesa. E ali o Melk vai ali, conduz uma bola, né? Puxa do marcador e dá um chute de longa distância. E o Wendel Silva, né, que fazia sua estreia também, o centroavante aí, o 9
que a gente tanto pedia aqui. Inclusive vai para o VAR, né? O VAR demora bastante para ver se ele estava impedido, ele não estava, e a impressão geral de quem estava no estádio, até quem acompanhava pela TV, é que o gol tinha sido do Melk. A câmera da transmissão da TV estatal aqui, da TV Cultura, filmou muito o pai do Melk chorando na arquibancada com a camisa do Melk, muito emocionado, assim, e estava todo mundo muito feliz pelo gol ter sido do Melk, mas o Wendel Silva, como atacante, como um 9, fominha, parece que desviou ali levemente a bola e a arbitragem deu realmente o gol para o Wendel Silva. Todo mundo comemorou muito com o Melk, mas o gol efetivamente foi dado para o Wendel Silva. O Wendel Silva que fazia sua estreia como centroavante, é o centroavante com as características de um jogador mais forte, mais de imposição, que faz aquele jogo fora da área de cansar a defesa, de puxar a marcação, que o Lucas não faz tão bem, né? É uma característica que o Mozart pedia muito, que a torcida pedia muito, de ter um 9 com essas características de mais força física, de cansar zagueiro, e repetindo junto com o Mateuzinho aí um ataque do Santa Clara, né? O Wendel Silva e Mateuzinho do Santa Clara de Portugal. E gostei muito da movimentação do Wendel Silva desde o começo, ainda mostrando um pouco de falta de ritmo de jogo, muito mais relacionado assim ao time de bola, assim, para chutar, para se desvencilhar. Mas você viu uma movimentação interessante dele entender, dele conseguir puxar a marcação com ele, para o zagueiro. Às vezes ele saía de dentro da área e puxava com ele um zagueiro, seguia um espaço para o Juan Alano passar, para o próprio Mateuzinho, que teve muitas oportunidades. Então, ali, uma jogada de extrema felicidade, um remate de longa distância ali do Melk, que podia ter entrado direto, mas o Wendel Silva tocou. E para o segundo tempo, ele volta, o Moza aproveita para fazer algumas trocas, algumas substituições. Ele troca a dupla de zaga, né? Tira o Júlio César e o Luizão, né? O Luiz Otávio, e coloca o outro Luiz Otávio, o nosso Luiz Otávio aqui de 10 temporadas, e o Ronald, né? Que efetivamente faz a sua estreia, né? E faz algumas modificações que vão mudando assim o jogo, né? Coloca o João Gabriel, o volante, que a gente já destacava aqui no começo da análise, como um jogador da base que tem muita condição física para ocupar aquela vaga de volante. Assim, é um jogador que tem uma visão de jogo muito interessante, que ele consegue fazer o jogo acelerar, ele consegue ter passes bem lúcidos assim para um jogador da base. E as modificações do Moza não mudam muito o cenário do jogo. A gente vê mudanças de lateral, basicamente, né? O Fernando, que eu falava que caiu muito de rendimento, apesar de ter um começo ali de primeiro tempo com que deu um pouco de esperança ao torcedor ali, com 2 bons lançamentos, mas depois cai de produção e é substituído ali, coloca o Eric Melo, mas eu vejo muito mais do Moza no sentido de preservar os jogadores, né? O Ceará tem o Primavera na quinta-feira pela Copa do Brasil e no domingo já tem o Fortaleza pelo primeiro jogo da final do Manjadinho. Então ele coloca o Júlio Cé, o Eric Melo, perdão, pela lateral. Então faz algumas modificações ali para dar um pouco mais de dinâmica ali no time do Ceará. Então, mas o, Ceará, o ritmo do jogo, o cenário mudou pouco, né? Muda pouco o cenário do jogo ali para o Ceará. E a gente tem o gol do Luiz Otávio, o zagueiro, né? O Luizão. Vou ficar muito tempo confundindo esses dois Luiz Otávios aí, sempre contextualizando aí qual é. Eu chamar o Luizão, vou demorar um pouco para me acostumar. Mas em uma jogada ali, uma cobrança de escanteio do Mateuzinho. Então, o Mateuzinho nesse jogo, com 2 participações em gols, o Mateuzinho cruza, o Luiz Otávio sobe, ganha de cabeça e já fazia uma grande partida, uma partida muito boa, Luiz Otávio, apesar de defensivamente não ter sido tão exigido, mas a gente via ele muito participativo de forma ofensiva, né? Com a bola no pé, avançando, com bons passes, brigando, às vezes se antecipando ao jogador em algumas jogadas. E existe esse questionamento, né? Assim, o Pedro Gilmar, apesar de ser um zagueiro muito promissor, não tem 100% ainda na segurança, apesar vem evoluindo em termos de segurança dentro do jogo, mas não tem a confiança ainda total da torcida. E eu acho que é uma discussão que vai estar muito em voga essa semana e vai ser uma dor de cabeça para o Moza essa semana, a questão da titularidade do Luizão, que ao meu ver ela é inquestionável para esse momento. Assim, gosto do Pedro Gilmar, acho que é um jogador promissor, mas não acho que é um jogador pronto ainda para estar nessa final, tendo um jogador, ao meu ver, com a experiência do Luiz Otávio, com a liderança, com esse poder de uma bola aérea ofensiva, com essa tranquilidade com a bola no pé, com experiência, com rodagem,
para encarar uma final de campeonato. Então o Ceará acho que ganha hoje. O Luiz Otávio, que não fazia um gol desde 2024, hoje marca de cabeça, fez o terceiro gol. E o Ceará continua naquele ritmo, usando muito as pontas. O Mel, que chama muito o jogo para ele, tem outro chute do Melk ali que quase entra ali, o goleiro faz uma defesa, o goleiro Tiepo do Floresta faz uma grande defesa, o Melk poderia fazer o seu gol, né? E o João Gabriel também da base, foi o terror dos goleiros dos garotos da base. Hoje podiam ter sido 2 gols do garoto da base, se não fosse o Tiepo, fez 2 excelentes defesas. Outro arremate muito, muito bom de fora da área do João Gabriel, que ele defendeu. E ali o jogo mais resolvido, o Floresta baixando a intensidade, fazendo algumas modificações. O próprio Mel, que abre a jogada pela linha de fundo com o Alex Silva, ele consegue achar mais um cruzamento e a coragem ali do centroavante, a fome ali do Wendel Silva, que bota a bola, bota a cabeça na bola muito forte, bota a cabeça na bola e dá os números finais ao placar. E o jogo a gente vê o Alex Silva com 2 participações em gols, o Wendel Silva com 2 gols. Então, assim, o Mateuzinho com 2 participações em gols. Então, assim, um jogo que é muito difícil apontar um nome de destaque, né? E a gente faz a retoma, né, pro começo, pro gancho que você me deu pro começo do comentário, assim. Mostra que o Ceará tem peças interessantes, tem peças úteis, mas que ainda tem carência nas suas laterais. E eu acho que o torcedor sai um pouco mais tranquilo quanto aos nomes da zaga. Que hoje Júlio César bem, Luizão bem, tendo o Pedro Gilmar em ritmo de evolução, tendo o Éder ali sempre ali um nota 6, 6,5 ali, sem comprometer muito. Para esse momento eu não vejo a zaga preocupando tanto. Mas as laterais seguem como preocupação. Acho que vitória tranquila, vitória protocolar. O Floresta não esboçou reação e, ao meu ver, o maior adversário do Ceará nesse momento é o descanso. Esse intervalo curto aí entre a partida de quinta e a partida de domingo, assim, 2 partidas que não podem ter menos atenção do time, porque são 2 partidas decisivas que valem muito. O Primavera, um time paulista complicado, chato, com investimento, apesar de ter perdido muitas peças já, 2 delas até para o próprio Fortaleza, né? No caso do Wellington e do Paulo Baia. É um time bem desfalcado, sem Poveda, sem Paulo Baia, sem Wellington, mas mesmo assim um adversário duro, difícil do forte futebol paulista com investimento. E domingo, Clássico Rei, manjadinho, em busca do tricampeonato e não dá para baixar a guarda nesse momento. Então a luta do Ceará vai ser contra o descanso, contra o desgaste e dosar bem o que vai ser feito nesses 2 jogos. Muito bem, né? Um verdadeiro passeio da dupla no Campeonato Cearense. Cara, o Campeonato Cearense é o único campeonato estadual que fornece uma pré-temporada perfeita, né, para os grandes. Enquanto tem time aí no eixo, né, enrolando e tal, muito pelo calendário da Série B também, né? Como a Série B não começou junto com a Série A, o Ceará e Fortaleza jogam a Série B, tiveram aí uma pré-temporada perfeita. Não dá para reclamar, né, Léo? Assim, deu para ir colocando jogadores à medida que o tempo foi passando, né? Deu para esperar o mercado, né? O Fortaleza trazendo muitos jogadores nas últimas semanas, o Ceará também, né? Colocando esses jogadores até em fases decisivas, mas enfim, não pesou, né? Ser fase decisiva porque os times passearam. Então, a dupla sai na frente, Ceará e Fortaleza sai na frente dos concorrentes da Série B por isso, por terem um estadual tão tranquilo, né? Diferente do Sport, por exemplo, muitas críticas já, teve mais complicações no seu campeonato estadual, enfim, esse calendário e essa forma que o campeonato cearense é feita ajuda muito o Ceará e Fortaleza para a temporada. Fábio, eu acredito que ajude. Assim, sempre a federação aqui, a federação estadual, ela sempre construiu muito as tabelas, os formatos de campeonato, as fórmulas, muito em parceria com os 2 maiores clubes. E isso nunca foi escondido, de forma a realmente a respeitar um planejamento, a dar tempo de descanso. Eu não sei se eu não sei se Ceará e Fortaleza estão mais prontos para a Série B, mas pelo menos em cenário de afastar uma crise, de conseguir colocar jogadores e começar uma Série B, pelo menos, sem uma crise grande, sem grandes tropeços, sem grandes vexames, acredito que isso ajuda a ter uma montagem mais tranquila. Eu acredito que, em especial, o Ceará, eu não digo nem tanto o Fortaleza, porque já trouxe isso em outras análises, que, para mim,
O Fortaleza, por orçamento, por base de elenco, continua sendo muito favorito ao acesso. Porém, o cenário do Fortaleza, o que prejudica para mim é a instabilidade. Hoje o Carpini não consegue montar um time baseado em nenhuma estrutura tática, porque ele não sabe. Até ontem ele não sabia se tinha o Bareiro. E hoje ele vive com a possibilidade de perder o Pochettino. Então ele nunca vai estar estabilizado com o elenco, pelo menos por enquanto. Isso vai acontecer muito mais perto da Série B. E muito mais perto da Série B vai ser muito mais difícil de achar peças no mercado. Então, assim, ao meu ver, o Ceará não altera. O Fortaleza continua favorito. O que pesa negativamente, ao meu ver, é essa instabilidade. O Ceará, eu acredito que o cenário do Ceará não mudou. O elenco que se montaria era dentro desse perfil. Quem esperou um outro perfil de elenco, quem se decepcionou com os nomes que foram anunciados e trazidos, é porque estava com a expectativa totalmente direcionada para o canto errado. A expectativa é essa, o orçamento era esse, e vai ser um time modesto. Mas dentro das limitações, eu acredito que foi um time bem montado. Mas, obviamente, um 9 chegando aí aos apagar das luzes, vai ser pouco testado e dificilmente virá outro para a Série B, o que eu acho que é muito temerário. A gente precisa de outro 9 com essas mesmas características. E eu acredito que a lateral segue sendo essa fragilidade, né? Em especial a lateral esquerda, que ano passado foi tão discutida, tão criticada, e é algo que foi uma falha clara do departamento ter subestimado a questão do reserva, do Nicolas. Assim, a limitação técnica do Nicolas estava clara desde o começo da temporada. E a gente está com clareza de limitações nas laterais desde então. Assim, o Alex Silva é um jogador bem limitado, não se pode contar com ele. O Rafael Ramos é um jogador muito regular, mas muito nota 6, nota 5 ali. Um cara que faz feijão com arroz, é um cara que não vai fazer o diferente, não vai comprometer e não vai fazer o diferente. Então você tem um lateral direito de baixíssimo nível e outro que nota passa na média. E ao meu ver, lateral esquerda você não tem nenhum. Basicamente você tem um que você não conta, que é o Eric Melo, e você tem o Fernando, que é outro que está muito mal, e a cada jogo, ao invés de ganhar confiança, vai piorando. Acredito que no caso o Ceará não altera o favoritismo, no caso do Fortaleza ele segue favorito, mas dentro desse cenário de instabilidade. Muito bem, é isso. Vamos seguir analisando agora no campinho, Léo Fontinelli? Vamos Vamos para as nessa. análises individuais aí do Vozão. Um time muito modificado, muitas estreias, né? Vamos começar pelo Richard. O Richard, eu vou dar um verde desse mais escuro. Jogou bem, foi bem o Richard. Foi pouco exigido, mas teve algumas intervenções que ele precisou fazer que foram importantes. E por isso ele descola ali do amarelo, né? Geralmente basta uma defesa diferente, assim, que evite gol. E o fator sorte aí no pênalti eu botei na conta do Richard para dar esse benefício aí para ele do positivo. Esse verde escuro pro Richard. E gostei do jogo do Richard hoje. Bom, tá sentindo falta do Bruno Ferreira, né? Que tá machucado. O Richard é um reserva que passa segurança para os jogos mais difíceis, como esse da Copa do Brasil e as finais. Ao meu ver, bem mais. O questionamento com o Richard sempre foi relacionado a como ele voltaria das lesões. Nunca sobre a segurança que ele passava. O Richard, quando estava no gol, ele, em geral, sempre teve uma passagem muito segura pelo Ceará. O Bruno Ferreira teve um ápice na Série A, acho da própria carreira dele, como ele mesmo disse, mas a queda de rendimento na reta final colocou muitas dúvidas sobre ele e já vinha incomodando muito a torcida. Essa segurança que o Richard vem dando, apesar da pouca exigência, vem acalmando um pouco o torcedor mais em relação a essa posição. Então, o Bruno voltando, o Richard, na sua opinião, segue como titular? Ao meu ver, sim, sem dúvida. O Mozart, pensa o que sobre isso? O que você acha? Eu O acredito que Bruno ele ainda. mantenha, acredito que ele mantenha o Richard. Muito bem. Bom, então Richard de avaliação positiva, né? Então pode voltar aí a ser titular do Ceará, né? Como já foi há muito tempo. Então, com ritmo de jogo, né? E não comprometendo. Né? O Bruno volta quando? Tem o prazo? Não, ainda está no. Tá ainda, hoje saiu o relatório do CESP, né? Que é o Centro Médico do Ceará. E ainda está em fase de recuperação, ainda nem sequer iniciou a transição. Muito bem. Vamos agora seguir para a zaga, né? A zaga de hoje também modificada com o Luiz Otávio e o Júlio César. Gostei muito da atuação da dupla.
apesar do pouco tempo de nunca terem jogado juntos, né, em uma partida, mas foram bem seguros, se entenderam bem. Eu vou dar para eles o mesmo verde Paulo Sérgio para os dois, mas obviamente o verde do Júlio César tem um tom mais abaixo do que o do Luiz Otávio, pelo gol, pela forma segura que ele atuou, pela forma como pisou mais à frente na questão ofensiva, passes longos, bem seguro, bem firme. Mas ambos com a nota mais forte, mais verde, acho que não houveram grandes sustos oriundos da zaga de posicionamento. Acho que hoje foi uma zaga muito segura para o Ceará. E dá um pouco de alento, como eu já falava, para o próprio torcedor, assim, de ver que as peças que chegaram, o Júlio César até com mais minutagem, o Ronald fazendo sua estreia hoje, e o Luiz Otávio, um jogador sobre o qual já se tinha um pouco mais de certeza, mas como essas peças entraram bem e como essas peças tendem a dar um pouco mais de segurança para a zaga durante o ano. Muito bem. E o Júlio César? Também os dois, o Os Verde Paulo dois, né? Sérgio, os dois, né? Os Mas dois com avaliação positiva, né? com uma menção honrosa aí para o Luiz Otávio. Alguém tem chance aí desses dois de brigar pela titularidade ao longo da temporada ou você não enxerga assim? Ao meu ver, o Luiz Otávio é questão de tempo, assim. Uhum. É um titular em potencial que o Ceará tem desde a contratação. Era aquele jogador que nas próprias lives que eu já tinha pedido, né? Que o Ceará tinha duas apostas que trazia o Júlio César e o Ronald, mas carecia de um nome mais cascudo, um nome mais experiente. Esse nome é o Luiz Otávio, um jogador que eu gosto demais e que, de certa forma, deu um pouco de tranquilidade para a torcida. E acho que a atuação hoje só fez fechar esse diagnóstico aí que a torcida trouxe nessa semana. É uma situação bem parecida com o Richard, né? Tendo ritmo, né? Exatamente. Deve. Dificilmente perde a vaga. É. Muito bem. E a dupla de laterais, né? Com Alex Silva e Fernando. O Fernando, eu vou dar um amarelo, mas usando como sarrafo o próprio Fernando, que sempre estava muito mal, vermelho, laranja. Pelos poucos 15 minutos que ele fez inicialmente ali de positivo, eu vou dar esse voto no sentido de descolar essa análise das demais que foram muito abaixo. A de hoje não foi não deixou o torcedor otimista, mas ali teve um ou dois passes ali, algumas movimentações que foram interessantes, que deram aquele ânimo para o torcedor, mas depois ele conseguiu jogar tudo por água abaixo. Mas vai um amarelo hoje, usando como sarrafo a própria limitação do Fernando. Muito bem. Então, a avaliação dos dois não é positiva. O nosso querido Alan vai colocar aí, né? Tanto a do Alex Silva como Não, a. O Alex Silva eu vou dar. Eu Ah, vou, tá. Começou só pela no esquerda. Fernando. Comecei pela esquerda. O Alex Silva vai o verde mais escuro, apesar de ser um jogador bem limitado, da atuação dele durante o jogo incomodar muito. Assim, é um cara de muito pragmatismo, muito passe para o lado. E ao mesmo tempo não é um cara que defensivamente te deixa tranquilo. Não é aquele lateral que não apoia, mas ao mesmo tempo defensivamente ele é um cara que não passa nada, aquele cara muito efetivo, que antecipa bolas. Não é. Ele é um cara muito burocrático, assim, pragmático ao extremo. Mas são duas participações em gols, dois cruzamentos, duas assistências na mesma partida. Não tem como desconsiderar isso na hora da análise, né? Mas aí o resto da partida, da atuação, tira um pouquinho desse brilho e normalmente em outras condições seria o verde Paulo Sérgio. Mas esse verde um pouquinho mais escuro para ele, mais abaixo, do Alex Silva, pela efetividade das bolas, né? Mas não pela partida em geral. Muito bem. O José Anderson falou que era para dar laranja, tá? Pro Alex Silva. Ele não concorda muito não com esse Cara, verde. duas participações em gols, duas assistências, dois cruzamentos do lateral. Tem como você dar um laranja pro cara. Se ele fizer o que ele fez hoje e der duas assistências todo jogo, duvido muito que ele não seja eleito um dos melhores laterais da Série B. Sem jogar nada, duas participações em gol todo jogo, é maravilhoso. Muito bem. O JP Moraes Salles também tá por aqui. Fala que o Luiz Otávio é um zagueiro muito seguro, tá? É, avaliação positiva também. Bom, todo mundo com verde, hein? Vai seguir o verde aí no meio de campo? Não, agora caiu. Tá. Lucas Lima. Lucas Lima, vou dar um laranja pro Lucas Lima, acho que fez uma das piores partidas dele, mas não em termos de erro, mas eu acredito assim que a posição hoje o Lucas Lima, acredito que ele se perdeu muito no próprio estilo do meio-campo formado pelo Moza hoje. Acho que foi o jogador que hoje que mais sentiu as modificações das peças, né? Ele que vinha atuando como titular praticamente desde o começo da temporada em um meio-campo muito mais leve, né?
com aquele formato sempre com o Zanocelo, com o Vina, às vezes com o Alano. Então hoje ele ficou muito preso ali, bem engavetado ali ao lado do Richarlison, e sentiu um pouco mais. E o Richarlison, por sua vez, também um amarelo, que participou um pouco mais do jogo, mas também não ao ponto de ser um destaque. Acho que até pela muita vontade, assim, muito em cima do lance, mas nada que destaque ele como uma peça positiva. Só o E Vina o... que tá voando, né? Tá em Vina, mas no meio aí tá Vina, é o Juan Alano. Muito bem, então, só corrigindo aí, né? O Vina tá de fora, né? Não É. jogou. Aí na esquerda o Mateuzinho e na direita o Melk. O Juan Alano tá no meio. Isso. Então, campinho corrigido aí. A gente segue agora com o Richarlison. Richardson vai pro amarelo. Acho que o jogador foi participativo, estava em cima do lance, brigou, mas também nada de destaque a mais para ele. Assim, um jogo bem burocrático, bem pragmático. Até porque o próprio Floresta hoje, com essa pressão que fazia, né, tinha pouco jogo ali pelo meio campo, era um time bem que pulava essa fase do campo, basicamente, né? Assim, tinha muita gente na zaga e, ao mesmo tempo, tinha muita gente pressionando lá na frente. Então, participou do jogo mais de forma a acompanhar a jogada, chegar junto, não ceder espaço, mas nada que tenha mereça uma observação muito mais positiva. Amarelo aí pro Richardson. Muito bem, amarelinho pro Richarlison, Juan Alano. Juan Alano, eu vou dar um amarelo. Acho que ele sentiu muito a partida hoje. O Floresta começou o jogo batendo demais. O Juan Alano tomou ali 2 entradas bem duras logo no começo do jogo. E acho que isso travou um pouco o jogo dele. E também eu acho que ele não se encontrou também muito nesse formato do meio campo, assim. Faltou diálogo, né? O próprio Wendel Silva saía muito da área e acredito que faltou muito esse encaixe. O jogo aconteceu muito pelo lado do Mateuzinho. Mas não que tenha feito uma partida ruim, mas eu acho que o amarelo tá mais positivo aí pro Juan Alano. Muito bem, amarelinho pro Juan Alano. Vamos pro ataque, né? É, Mateuzinho, Melk e Wendel. exatamente. Cara, gostei muito do Melk. Dar o verde mais forte pro garoto. Por esse gol moral, se é que isso existe. O gol ali foi dele, cara, não tem como. Jogada do gol. E é um jogador que a jogada dele foi praticamente dele, do gol toda. Foi um leve desvio do Wendel. E não só isso, assim, a personalidade, a forma como ele chama o jogo, como ele tem coragem de arrematar quando o espaço surge, a forma como ele achou o equilíbrio era uma preocupação muito grande na formação do Melk. Sempre foi um jogador que sofria muito para equilibrar a parte física, né? E ele conseguiu, com um trabalho muito bom do Departamento de Fisiologia e treinamento do Ceará, conseguiu dar a ele esse equilíbrio, essa força muscular para ele não ser sempre submetido nas disputas e, ao mesmo tempo, também ele continuar com leveza, com força, com agilidade, com explosão. Então, um trabalho muito bem feito com o Melk, que vem crescendo, vem chamando muita atenção, quase faz um gol ali no segundo tempo, participa da jogada do quarto gol ali do Wendel Silva. Então, vou dar o verde mais forte para o Melk, para mim, um baita partida do garoto, mais uma vez, muita personalidade. E, ao meu ver, muito se discutiu, né? Assim, Melk e Mateuzinho titulares já. Ao meu ver, o Mateuzinho sim, principalmente porque o Fernandinho está muito mal. Mas o Melk ainda não, porque o Pedro Henrique, apesar de não vir cantando, vem sendo muito efetivo em participações em gols, né? Então, assim, assistências, gols, não tem como desconsiderar isso junto da experiência do Pedro Henrique, mas assim, o Ceará conta com arma no banco, assim. E se continuar nesse processo de evolução, é questão de tempo, realmente, o Melk adquirir essa titularidade por merecimento, né? E parece que é uma característica muito do Moussa, né? Não ter essa questão de hierarquia com ele, assim, é um cara do merecimento, do campo mesmo. E acho que isso fala muito em favor do Melk nesse momento. Mas para mim, é questão de tempo ser titular desse time. E o Mateuzinho também, um verde mais forte, 2 participações em gols hoje, já tinha sido tirado aquele gol dele no Vina, né? Chega muito bem, com exceção da primeira partida, ele entrou ali no segundo tempo com pouco tempo, sem ritmo, vem em crescente toda vez que vem jogando, vem estando sempre perto ali do gol, hoje com 2 participações em gols, sempre muito presente, sempre chamando bola, sempre na jogada,
Então, o Mateuzinho chega realmente correspondendo às expectativas que foram colocadas dele pela torcida. Ao meu ver, principalmente pela fase muito abaixo do Fernandinho, o Mateuzinho precisa ser titular nas finais do campeonato. Isso é uma posição, para mim, basicamente inquestionável. E eu acredito que para a grande maioria da torcida. E o Wendel Silva estreou como centroavante, como eu já falava, assim, sem ritmo de jogo ainda, mas se movimentando, chamando a marcação, saindo da área, com muita força, com muita explosão, coragem, aquela bola ali que bota a cabeça com força ali no quarto gol. 2 gols na estreia, acho que o cenário para um centroavante é perfeito, é um cenário para um centroavante que chega para um cenário onde a torcida estava carente de centroavante, de camisa 9, então não poderia ter estreia melhor para o Wendel Silva hoje, não só nos 2 gols, mas pelo aspecto de movimentação dele, que quem analisa um pouco mais fora dos números frios, né, gosta de ver também essa questão da movimentação, da composição tática que ele trouxe. Eu acredito que nesse aspecto também deixa o torcedor do Ceará também muito otimista com o que pode entregar o Wendel Silva aí na temporada. Muito bem. Então, o time titular avaliado, o Richardson foi amarelo, né? O Foi nosso amarelo. querido Alan Roberto teve uma Isso, travada aí. Foi o amarelo. amarelinho pro Richardson, né? E avaliação positiva pro Wendel. Bom, vamos pro banco, né? Tivemos Lucas, o Ronald, o Eric. Vou dar o Luiz Otávio, gostei assim, mas pouco tempo, né? Já partida mais resolvida, mas não tem como criticar o Luiz Otávio nesse jogo de hoje, assim, bem participativo, correndo, dando carrinho na bola com força. Acho que ainda estou no resquício de comemorar, assim, celebrar assim, a volta do Luiz Otávio. Repito, assim, não pela renovação, não por essa questão burocrática, prática, mas pelo lado humano mesmo, pela importância que ele tem para o clube. Vou dar um verde mais escuro aí para o Luiz Otávio aí, mas tendo também uma simbologia, atuou bem, mas tendo também ainda resquícios dessa simbologia secundária aí, desse retorno dele tão importante. E o Ronald foi seguro, tranquilo, sem ser exigido. Um amarelo ali, acho que nada demais, o jogo já estava resolvido ali, mas também não demonstrou insegurança, com a bola no pé também, bem tranquilo, bem seguro, e não deixa preocupações, pelo menos nesse primeiro cartão de visitas para a torcida do Ceará. O Eric, um laranja, o Eric é sempre parte desse laranja, assim, é um nulo, é um jogador bem fraco, assim, bem abaixo, e é um jogador que o torcedor do Ceará sabe que não pode continuar no grupo e que precisa ser dado um direcionamento logo, assim, que seja para sair, que seja para efetivamente trazer algum jogador da base para compor ali essa posição, se não for o mercado, contratar, porque assim, o Eric já dá claros sinais que ele não tem condições. E a cada vez que ele entra, é mais certeza disso. Assim, é um jogador sem nível técnico, sem confiança, e que pelo torcedor já estava bem, não tinha nem vindo, né? Não tinha nem voltado do empréstimo, mas já estaria bem longe daqui. E o João Gabriel, vou dar um verde mais escuro. Gostei, acho que o garoto foi muito participativo, armando o jogo, mesmo o jogo já estando resolvido, mas alongando bolas. É um jogador com muita noção, assim, com muita consciência do campo, assim, de inverter jogo, de buscar abrir o jogo na hora certa, de alongar o passe na hora certa, de chegar na entrada da área a arrematar, como ele quase fez um gol ali. Como eu dizia, assim, é um jogador muito promissor, um jogador que eu gosto mais, assim. Um jogador que tem a cara do Ceará, que eu acredito assim que pode ter uma carreira brilhante no futebol, assim, espero que muito desse tempo no Ceará. E o Luca? O Luca, né? O Luca, sei, complicado, assim, participou pouco do jogo, saiu ali, brigou, foi uma coisa muito mais de ímpeto, de vontade do que particularmente assim de participação no jogo. Eu vou deixar o Lucas sem avaliação, sinceramente, assim, brigou muito, mas para ver o nível que ele trouxe hoje para o jogo, fica muito difícil de estabelecer os parâmetros. Os outros participaram muito mais que ele do jogo, então deixa o Lucas aí sem avaliação. Muito bem, então sem nota para o Luca. Tivemos muitos verdes aí no campinho do Ceará. Antes do melhor em campo, vamos pro Moza. Moza, eu vou dar o verde para o Sérgio, o verde mais forte. Acho que foi bem, conseguiu mudar, mexer no time, mas mexer com coerência. Mexeu no time, dando um padrão tático, dando rodagem a jogadores que a torcida já queria ver, jogadores que estavam aqui não tinham estreado ainda. Confiança para o centroavante fazer 2 gols,
ao mesmo tempo meritocracia, colocando o Melk para jogar, dando confiança a Mateuzinho. Acho que foi muito preciso, dando a oportunidade ao João Gabriel. Acho que foi muito feliz nas escolhas hoje o Moza. E vem trilhando um caminho tranquilo até aqui, de boas escolhas, de justiça, de olho no olho com os jogadores. Eu acho que isso é importante. Não é indiferente às carências que o elenco tem, mas ao mesmo tempo ele busca dar padrão, dar formato tático, dar uma coerência tática ao time. E até aqui eu acredito que venha conseguindo. Então, nenhuma crítica ao Moza, eu acho que essa rodagem dele hoje foi a melhor possível, assim, no cenário imaginado e pensado aí, e projeta um cenário que a gente espera ver como ele vai reagir nesse cenário dessa semana de 2 jogos decisivos, né? E um elenco bem desgastado. Acho que ele vai precisar também ser uma peça importante nesse contexto. Muito bem. Então, todo mundo avaliado, o Mozart também, e o melhor em campo, para quem vai a estrelinha. Cara, tinha pelo menos assim, 4 jogadores assim que você poderia dar hoje, ao meu ver, na minha análise. Eu gostei muito da partida do Luiz Otávio. Gostei muito da partida do Melk. O Wendel fez 2 gols. Mateuzinho, cara, muito complicado. Mas hoje eu vou premiar o Melk, cara. Sinceramente, pela dificuldade, pela evolução, por como o moleque foi participativo, como ele teve personalidade. E por mais que os outros tenham tido mais participações em gols, ele fez ali para mim, ao meu ver, né? Vou considerar que aquele gol foi dele. Ele construiu a jogada do 4º gol. Ele deu um arremate ali que quase faz um gol de fora da área, se não fosse a defesa muito boa do Tiepo. E é um garoto da base, acho que merece essa confiança. E para mim, hoje ele foi o melhor em campo, mas se fosse qualquer um dos outros 3 também, acho que estaria justo para a partida de hoje. O Ceará, acho que como um todo, foi um time bem regular, bem homogêneo, com exceção ali especial dos laterais. Muito bem. Então, Melk eleito o melhor em campo, avaliação feita aí de mais um bom resultado, mais um placar elástico do Ceará no Campeonato Estadual. Agora, a Copa do Brasil, Léo Fontinelli. Jogo perigoso, né? Time de São Paulo. Vai ser, eu acho que vai ser um time em tese mais forte do que os menores aí do Campeonato Cearense. Exatamente, assim, um jogo difícil, um jogo de um time que foi testado, que vem num nível de exigência competitiva muito mais alto que o Ceará vinha tendo até então, né? Então é um jogo para teste, é um jogo que volta para o Castelão, é um jogo que, inclusive, desperta um pouco mais de curiosidade da torcida, né? Que até então estava um pouco interessada aí até pelo estadual, deve aparecer mais agora nas finais. Mas acredito que é um jogo que já tem um apelo de público um pouco maior, até para ver esse desafio que o Ceará vai enfrentar, apesar de ser um time do Primavera bem mexido, né? Já perdendo algumas peças, mas não deixa de ser um time com recursos, com dinheiro, com estrutura. E vamos ver aí o que o Ceará apresenta nesse primeiro desafio de um nível um pouco mais alto. É o jogo que vai ser em casa, né? Vai ter o mando de campo aí nessa fase. E aí depois, no domingo, né? Às 18 horas, né? Que é o horário da TV aberto. Então deve ser Isso, domingo o isso. primeiro jogo contra o Fortaleza. Tem favorito nessa final? Ceará e Fortaleza? Não, não tem. Clássico Rei. Favorito é um empate sempre. Primeiro jogo da final. Mas o Ceará não tá mais encorpado, fazendo mais gols. Os reforços chegaram boa parte mais cedo. É um O favoritismo Fortaleza muito. perdeu o Bareiro, né? Vai jogar com o garoto ali, o GB. É um favoritismo muito, muito leve pro lado do Ceará, assim. Fortaleza vem evoluindo o futebol, vem ganhando confiança. Acho que o time estabilizou um pouco agora com a saída do Barreiro. Não tem mais nenhuma saída em vista por enquanto, com exceção do Pochettino, e não deve acontecer até a final do campeonato. Então, é um favoritismo do Ceará, mas um favoritismo muito leve pro lado do Ceará ainda. Muito bem. Eu acho que eu também acho. O favoritismo é leve para o Ceará, né? Até porque tem um histórico muito bom, recente, enfim. Tudo bem que mudaram muitos jogadores, mas eu acho que esse histórico, e por ter resultados mais consistentes, né? Em termos de volume de gols, até eu acho que chega. E o Bareiro ter saído, eu acho que o Fortaleza perde muito, tá? Pra É uma, essa. é uma perda, é uma perda. E assim, dois centroavantes bem garotos, né? O GB e o Kaique, o Fortaleza vai para a final do campeonato com dois jogadores bem jovens, né? Ganha um lateral esquerdo, né, que não tinha, que é o Fuentes, e ao mesmo tempo
perde seu centroavante, né? Que era o referencial técnico no momento do time. Complicado. É isso. Eu acho que só pode mudar um pouco o favoritismo se tiver alguma coisa na. Pô, o Ceará cai na Copa do Brasil, o Fortaleza passa. Aí eu acho que isso aí. Ou vice-versa, né? Eu acho que aí o favoritismo aumentaria para o Ceará, porque seria uma crise no. Cair para o Maguari, né? Assim, é crise. Tava ganhando tudo e tal, não tomou gol o Fortaleza, né? Direito ainda no ano. Mas se cai para o Maguari ou o Ceará cai para o Primavera, o time que perder, esse entra pressionado, entra já numa mini crise. Então acho que o que pode mudar um pouco desse equilíbrio, Léo, para essa final é se alguma surpresa acontecer no meio de semana. Com certeza, com certeza. E o cansaço do Ceará também, né? Cansaço do Ceará, o Fortaleza joga terça. Vai ter 5 dias aí para descansar até a final, vai ter. E o Ceará joga na quinta, praticamente sexta e sábado já. Domingo já não vai ter Isso. treino, né? Assim, muito complicado. Muito bem, então é isso, né? O JP brinca aqui, fala que sem o Vina o Ceará ainda é mais favorito. Thiago Mariano também está por aqui, fala que o Eric Melo já está de saída, o Sanches já está fechado. Exatamente. O Sanches é lateral da base do Ceará. Rodou muito aí, interior do Rio de Janeiro. Agora estava no Noroeste. Volta. Não é um jogador. Aqui no. Chegou a ser centroavante, se eu não me engano, na Portuguesa lá do Rio de Janeiro. Mas volta como lateral, né? Começou aqui na base na época do Dimas Filgueiras ainda, que teve uma safra de jogadores aqui do Ceará, de uma base assim, que deram um destaquezinho assim, mas quase nenhum vingou. O Sanches era um deles, eu acho que é um dos poucos que vingou até hoje. Mas volta, mas também sem muita expectativa por parte do torcedor. Mas, de qualquer coisa, sobe de nível em relação ao Eric Melo. Muito bem. Então é isso. Abraço pra galera que interagiu aqui, o José Anderson. E a galera falou que o Alex Silva foi uma assistência só, viu, Léo? A galera tá dizendo aqui, umas 3 pessoas disseram isso. Do primeiro gol não foi ele? A assistência foi do Wendel. Ah, foi do Ender Não, no primeiro, né? o Alex Silva Ah, foi pro tá. gol do Wendel. Pro quarto, ou pro terceiro. Então o primeiro não Isso. foi ele, o primeiro não foi ele. Não, certo, É. corrigindo aqui então. Mas o verde continua, né? O verde Apesar disso. continua. Não faz isso com Muito ele bem. não. Faz isso com ele não. Muito bem. O F10 Antônio também tá por aqui. Valeu pra galera que interagiu. É isso. Mais alguma coisa, Léo? Sobre o Ceará, sobre essa sequência aí que vem? Não, só expectativa aí pra semana. Muito bem. Então é isso. Valeu, Léo Fontinelli. Grande abraço pra você. Não caiu, hein? A internet salvou Salvou. 100%. 100% tá show. Boa. Valeu, Léo Fontinelli. Valeu pra todo mundo que Abraço. acompanhou. Valeu pro nosso querido Alan Roberto, que esteve na direção de trabalhos técnicos. Quem tá ainda não deixou o like, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí. Quem tá vendo no corte também, a versão gravada, ajuda aqui o 45 minutos crescer ainda mais. É isso, valeu, tamo junto, até a próxima. Valeu, boa noite.